Pessoal, boa noite. Eu já comecei a gravar a aula. A gente vai iniciar nossas comunicações aqui. Vou explicar para você como é que vai funcionar, para vocês como é que vai funcionar a aula de hoje. E espero que, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer em relação à matéria ou em relação às minhas aulas, que vocês possam fazer pelo chat, ok? De preferência, porque isso assim não atrapalha o áudio do professor, ok? Vamos ver quem está. Tem mais gente querendo entrar aqui. Vamos lá. Boa noite, César. Boa noite, Fran. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Tatiane. Boa noite. Boa noite, Fran. Boa noite, Juliana. Professor Alex, vai querer falar alguma coisa com os alunos antes de começar a aula? Tudo bem, Juliana? Boa noite. Version. Então, gente, 8:01. Trial version. Vamos dar início à nossa aula. Trial version. A Fran está perguntando, né, se eu vou comentar hoje ou amanhã sobre redação oficial. Como a prova de hoje é uma prova grande, a prova que tem um conteúdo muito extenso, os textos são grandes, eu deixei o dia de amanhã para a gente falar de uma outra prova mais simples e nós também vamos trabalhar sobre documentação oficial. Então, a aula de amanhã, não percam questões da banca da FUNCERN de documentação oficial. A aula de hoje é uma aula de uma prova grande, extensa, complexa, uma prova muito interessante, porque tem praticamente todos os itens de língua portuguesa, e amanhã nós vamos abordar a questão da documentação oficial também juntamente com o português, ok? Respondi sua pergunta, Fran? Inicialmente, turma, eu havia planejado para dar aula de português junto com redação oficial, nos 2 dias. Hoje, no domingo, dia 14, e amanhã, dia 15, na segunda-feira. Porém, eu vi que a prova de hoje tem um texto muito extenso. O texto são praticamente 2 páginas de uma folha 4. Eu separei o texto em 5 ou 6 slides. Agora não lembro, né? Então, nós temos 10 questões de português desta prova. É uma prova da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, uma prova recente, foi aplicada agora em 2023. Nessa prova, também quero aprofundar 2 tópicos, 2 conteúdos de língua portuguesa, 2 conteúdos importantíssimos, que sempre caem na prova da banca da FUNCERN. Então, amanhã, vamos fazer uma prova mais leve, mais light, porém, com praticamente todo o conteúdo de língua portuguesa do edital, e também vamos abordar algumas questões de redação oficial com alguns quadros resumitivos e alguns modelos de documentos que podem ser cobrados na prova. Então, não se preocupem, a aula de amanhã é uma aula extensa, é uma aula um pouco maior que a aula de hoje. Hoje eu estou calculando aí em torno de 1h40 ou, no máximo, 2 horas de aula. Amanhã, estou calculando mais ou menos de 2 horas a 2 horas e 30 minutos de uma aula completa de língua portuguesa com documentação oficial, com questões da banca da FUNCERN, que eu vou explicar, vou ensinar os macetes e vou trabalhar com vocês no dia de amanhã, ok? Então, para a gente não perder tempo, já são 8h04, vou começar
a explicar a prova da banca da FUNSERN, ok? Então, vamos lá. Essa prova foi aplicada em 2023. Nós temos aí o edital, né, de língua portuguesa, quais são os conteúdos programáticos de língua portuguesa que são cobrados nessa prova. Nessa prova de Jardim de Seridó, isso aí, Gabriel, vamos gabaritar essa prova, ok? Vamos sim. Eu vou dar todas as dicas hoje para a gente conseguir acertar praticamente a prova inteira da FUNSERN. Dá para a gente gabaritar essa prova, ok? A cada 10 questões da FUNSERN, uma questão um pouco mais complexa. As outras são questões simples. Com um macete simples, nós conseguimos matar essas questões, ok? Então, vamos lá. Essa aqui é a sequência, né, dos conteúdos de língua portuguesa da banca da FUNSERN, do conteúdo número 1 ao conteúdo número 12. De todos esses conteúdos, essa prova da Prefeitura de Jardim de Seridó, que nós vamos trabalhar hoje, é uma prova muito interessante, porque ela praticamente abarca todos os conteúdos programáticos de língua portuguesa. É claro que classe de palavras, ela não vai abarcar a totalidade das 10 classes de palavras, mais as palavras denotativas ou palavras de realce, mais as partículas expletivas. Porém, nessa prova temos verbo, nessa prova temos conjunções, nessa prova temos praticamente aquelas classes gramaticais que caem em todos os concursos, ok? Então, prestem bastante atenção nessas próximas 10 questões da prova do Jardim de Seridó, que é uma prova para agente comunitário de saúde, cargo de nível médio, igualmente o cargo que vocês irão submeter, e nós vamos fazer essa prova juntos, com a convicção de que essa aula de hoje, mais a aula de amanhã, são 2 aulas importantíssimas para a gente conseguir tirar uma nota boa, excelente, e, quiçá, gabaritar a prova de língua portuguesa, ok? Então, vamos. O texto dessa prova, ele é um texto complexo, grande, porque é um texto que ele fala sobre os massacres nas escolas brasileiras, né? E também fala sobre o massacre, sobre a mídia, né? Sobre como esses massacres são veiculados na mídia, tanto na mídia aberta, nas televisões, quanto nas redes sociais. Então, esse texto é escrito por um autor chamado Alexandre Carvalho. Ele foi retirado de um periódico, de um jornal eletrônico, e esse texto ele tem vários parágrafos. Um exercício interessante para a gente começar a aula seria numerar os parágrafos, porque nós vamos ter que fazer questões nas quais o autor a prova, né, a banca da prova, ela acaba pedindo para você retornar ao parágrafo 3, parágrafo 1, parágrafo 5, né, os parágrafos da prova. Então, vamos lá. Eu vou ler o texto para vocês, e conforme eu for sentindo necessidade, eu vou parando para fazer alguns comentários do texto. Hoje a aula vai ser bem devagar, bem tranquila, diferente do simulado que eu tinha 1 hora para trabalhar as 10 questões. Hoje eu tenho praticamente 2 horas para trabalhar também a quantidade de 10 questões. Luz, câmeras do circuito interno preparadas. E ação. Um adolescente de 17 anos saca uma arma de fogo e dispara contra ex-colegas. Segundos depois, seu cúmplice de 25 usa um machado para atingir vítimas já caídas no chão. 5 alunos, uma coordenadora pedagógica e uma inspetora do colégio foram assassinados. Essa parte aí do texto é uma parte que fala sobre ações, né? O adolescente saca, né, e dispara contra colegas. Segundo depois, seu cúmplice de 25 usa um machado, ok? Então, aqui eu tenho sucessões de ações. Quando eu tenho sucessões de ações, eu tenho o texto contando uma história. Eu tenho um texto que supostamente pode ser um texto inicialmente narrativo. Eu tenho que ler o texto inteiro para saber se o restante do texto também é narrativo, ok? Então, vamos lá. Antes do ataque, um dos atiradores fez questão de se exibir na internet.
publicou 20 fotos suas no Facebook, alternando entre rosto zangado, à amostra e coberto com uma máscara de caveira, a mesma que ele usou no que ficaria conhecido como Massacre de Suzano, que, na verdade, é um dos massacres mais representativos desses ataques em escolas. É o massacre de Suzano e o massacre de Realengo, que teve há aproximadamente 13 anos atrás, se eu não me engano, em 2011. As cenas registradas na escola da região metropolitana de São Paulo, em março de 2019, foram exibidas à exaustão nos portais da internet e telejornais. Então, foi bastante explorado na mídia o ataque à escola de Suzano, inclusive com imagens de pessoas cometendo os assassinatos dos criminosos, né? Os espectadores assistiram às armas apontadas, aos golpes de machados em cabeças com a imagem distorcida, para não ferir ainda mais a sensibilidade da audiência. Viram as crianças pulando o muro da escola em desespero, ouviram seus gritos, choros e ligações para o celular dos pais, implorando socorro. Uma edição de cenas idênticas às dos filmes de ação mais eletrizantes, mas era um teor real, ok? Vamos continuando aqui. Eis que, em um salto de 4 anos, nos leva à tragédia de 28 de março, agora. Um adolescente assassinou com facada sua professora de 71 anos numa escola da Vila Sônia, zona oeste paulistana. Também feriu colegas até ser mobilizado e desarmado por 2 mulheres. Usava, em depoimento à polícia, o garoto confessou: fui inspirado pelo massacre de Suzano. Está entre aspas, porque isso aqui é uma citação direta do menino, né, do meliante que cometeu o crime. Não à toa, usava a mesma máscara com a imagem de caveira, que um dos seus ídolos ostentava na internet. Ele seguiu o padrão de se gabar. Horas antes do ataque, publicou no Twitter: irá acontecer hoje, esperei por esse momento a vida inteira. Novamente, entre aspas, porque isso aqui é uma citação direta. É a fala ipsi e litris do garoto que cometeu o ataque. Em seu perfil, nessa rede social, usava o sobrenome de um dos atiradores de Suzano. Ou seja, ele utilizou a mesma técnica ou mesmo modus operandi que o ataque de Suzano. Ele se espelhou no ataque de Suzano para fazer o seu ataque. A influência por trás desse adolescente assassino se encaixa na descrição do efeito copycats. É um efeito, por que está entre aspas aqui? Porque não é uma palavra da língua portuguesa, é uma palavra usual, é uma palavra que vem de outra, não é uma palavra usual, uma palavra eventual, uma palavra de outra língua. O interesse de alguém no sensacionalismo em torno de crimes violentos. Então, copycat é o interesse de alguém no sensacionalismo em torno de crimes violentos ou suicídios, né? Mais aqui, ó, William querendo entrar, vamos lá. A ponto de cometer atos semelhantes. No caso de criminosos em potencial, é gente que quer a mesma celebridade dos seus malvados favoritos, ok? Então, vamos continuar no texto. Mas por que a publicidade de crime geraria mais crimes? Vem uma pergunta do autor, né? Ele lança essa indagação. A resposta passa primeiro pela nossa própria essência. A linha entre civilização e barbárie é mais tênue do que o Homo sapiens moderno tende a crer. Freud tinha uma explicação para isso. Ele afirmava que a pressão civilizatória para a vida em sociedade trouxe um mal-estar para o que se esconde no nosso cérebro primitivo, confortável com o comportamento violento. Ele diz que o nosso cérebro primitivo ele era confortável com a violência, porque precisávamos nos defender dos ataques. Ok? Afinal, a humanidade passou
passou o grosso de sua história lidando com assassinatos como parte do dia a dia, né, do seu dia a dia. Deixa eu aceitar os colegas que estão entrando aqui. Vamos lá. Fernanda, está entrando agora, e Kleberson também, ok? Então, afinal, a humanidade passou o grosso de sua história lidando com assassinatos como parte do dia a dia. O psicólogo Steve Pinker, que estudou as razões do declínio da violência através dos tempos, escreveu, até recentemente, então isso aqui é frase do Steve Pinker, ok? Porque está entre aspas aqui. Até recentemente, a maioria das pessoas não achava que havia algo particularmente errado com elas. Então, a sociedade mudou, mas bem mais rapidamente do que o funcionamento do órgão que temos na caixa craniana. Lá no fundo, esse instinto homicida ainda existe e quer se manifestar, e nem sempre é a sombra do olhar da justiça. Afinal, a notoriedade de um assassinato pode ser favorável a quem quer ser temido ou aceito pelo grupo. Pense em grupos que dominavam outros à base da força. E até hoje acaricia o ego dos que desejam pôr a cabeça para fora da maioria. Então, esse desejo inato de cometer crimes, de cometer violência, existe lá no subconsciente humano, ok? Só que nós precisamos controlá-lo. Veja o caso da morte de John Lennon. O Beatle teve de escrever muitas das melhores composições da música pop para se estabelecer como superstar. Seu assassino só precisou de 5 disparos para ter seu rosto estampado pelo mundo e ver seu nome se tornar quase tão conhecido quanto o da vítima, ok? O massacre de Columbine High School de 1999, no qual 2 adolescentes mataram 13 pessoas a tiros e se suicidaram em seguida, tornou os rostos dos nomes dos assassinos conhecidos mundialmente. Virou filme, documentário, e levou uma corrente de atos parecidos mundo afora. Só nos Estados Unidos houve 377 ataques em escolas desde então. Então, a publicidade dos ataques, a medialização dos ataques, ou, na verdade, a exploração, né, sensacionalista dos ataques, faz com que muitos jovens, ou muitos adultos até, possam voltar a cometer crimes, ou possam a ser instigados a cometer crimes. Com as redes sociais, o estrelato psicótico ficou ainda mais acessível. Então, o anúncio dos ataques aconteceu antes das redes sociais, né? Porém, com as mídias sociais, esse tipo de ataque ele foi potencializado, ele aumentou, né? Aí a nossa colega da turma disse aí, sayonara, né? Misericórdia, um texto grande desse, no final a pessoa já vai estar bizonha. Sayonara, o texto da prova, para a interpretação de texto, só foram cobradas 3 questões. Então, essa leitura longa do texto é para cansar realmente o candidato, porque vocês não aproveitariam esse texto inteiro. Esse texto poderia ser cortado, ele poderia ser resumido, mas a banca fez isso de propósito, colocou texto grande. Então, a FUNCERN costuma colocar textos grandes em suas provas. E a própria evolução no número de massacres americanos mostra isso. Em 2000, o ano após Columbine, e com a internet ainda na infância, aconteceram 12 tiroteios em escolas. Em 2018, o ano em que TikTok se tornou o app mais baixado dos Estados Unidos, foram 30 ataques com arma de fogo. Ou seja, a cada ano, uma rede social nova vai surgindo e os ataques vão ampliando. No ano passado, esse texto aqui é 2023, se eu não me engano, então esse ano deve ser 2022, o recorde 46, que é o recorde até agora. Um estudo da Temple University, nos Estados Unidos, vai ao encontro, vai ao favor. De encontro, vai contra, ok? Vai ao encontro dessas ligações entre os massacres e a ascensão das redes. Mostrou que adolescentes se tornam 5 vezes mais propensos a cometer crimes se sabe que seus colegas estão vendo.
Isso é um dado importante e preocupante, ok? No mundo pré-internet, era mais difícil para alguém com pendor para a prática criminosa encontrar grupos com interesses idênticos. Com redes sociais, é diferente. Aqueles com tendências violentas acham seus semelhantes com facilidade, mesmo que estejam em cidades, estados ou países diferentes. E um agressor em potencial mais ousado estimula o outro. Há caminhos para minimizar essa tendência. Se o descontrole no acesso ao conteúdo está na essência das redes sociais, um relatório do CREST, consultoria britânica especializada em crime e justiça, traz algumas recomendações. Estamos falando de treinamento de crianças como espectadores de mídia social, para orientá-las sobre como identificar e dar um alerta se algo parecer levar à violência. Outra seria criar uma escala de classificação para plataformas de rede social, como existe, por exemplo, Netflix, que é a escala de censura, né? Indicando o quão seguras elas são para crianças, já que isso pressionaria as próprias redes a abolir o conteúdo impróprio de forma mais eficiente. No Brasil, o Ministério da Justiça anunciou a ampliação de 10 para 50 o número de policiais no grupo de monitoramento da Dark Web, a terra sem lei, onde comunidades de criminosos se sentem em casa. Estamos caminhando para o final do texto. Mas talvez a mais importante das iniciativas seja algo simples e que está começando a ser defendida e posta em prática. No Brasil, com ênfase depois que, poucos dias após o assassinato na Vila Sônia, um homem de 25 anos invadiu uma creche Blumenau, em Santa Catarina, e matou 4 crianças com uma machadinha, é não dar o que alguns desses matadores mais querem, a celebridade. Então, hoje, as mídias, as redes sociais procuram evitar dar o nome, né? Colocar fotos, dar publicidade aos autores dos massacres, porque isso pode incentivar outras pessoas, como um gatilho, né, cometerem os mesmos crimes. No mesmo dia do massacre dessas meninas e meninos, William Bonner anunciou no Jornal Nacional que os nomes e as imagens dos autores dos ataques, assim como o vídeo dos crimes, não seriam mais divulgados na Globo. Outros órgãos de imprensa adotaram a mesma abordagem. E é o que fizemos neste artigo, incluindo casos do passado. Glamorizar assassinos, afinal, equivale a pedir por mais assassinatos. Então, foi retirado da revista Super Abril, uma matéria grande, praticamente 2 páginas, para a gente observar apenas 3 questões de interpretação de textos. No caso da primeira questão, né? O texto de forma predominante. A palavra predominante, ela também pode ser substituída pela palavra em sua maioria, né? Em sua expressão, em sua maioria. Ou na sua totalidade. Então, de maneira geral, em sua maioria, no texto, de forma predominante, né, que tem predominância, o texto, letra A, explica a relação entre o aumento de violência nas escolas e a publicidade dada a esses fatos. Então, de certa forma, o texto fala sobre isso. Ele explica essa relação que há entre o aumento de atos de violência nas escolas, é claro, e a publicidade dada a esses atos. Então, a letra A pode ser uma alternativa correta? Sim. Aqui eu tenho explica, aqui eu tenho a palavra narra, aqui eu tenho a palavra descreve e argumenta. Esse texto ele começa como texto narrativo. Ele começa a narrar uma história, mas, de certa forma, o texto explica ao longo dele, ao longo do seu desenvolvimento. Ele não descreve as situações, ele descreve alguns cenários, mas de forma predominante, não. E ele argumenta? Sim, ele tem pontos argumentativos, pontos de convencer o leitor
de que não se deve dar publicidade aos criminosos. Porém, ele explica como funciona essa relação. Vamos ver se a letra B narra episódios de crimes e massacres em escolas, ocorridos tanto no Brasil quanto em outros países. Na verdade, não são outros países, são, na verdade, só nos Estados Unidos. Então, de maneira predominante, ele não narra. Ele só começa a narrar nos primeiros parágrafos do texto, nas primeiras frases do texto, ok? O que ocorreu no ataque à escola. Letra C. Descreve a situação de fragilidade das escolas. Ele fala em alguma parte do texto sobre a fragilidade das escolas? Não, ok? Sayonara, ela diz que pode ser a letra A, né? Sim, Sayonara. Vamos ver se é a letra A. Eu estou entre a letra A aqui também. Então, ele descreve a situação de fragilidade das escolas brasileiras diante do aumento do caso de violência. Fala sobre o aumento de casos de violência e ele descreve algumas situações pontuais. Porém, ele não é de maneira predominante. O Hugo está dizendo aqui, ó, outros países não, seria só os Estados Unidos. Então, seria no Brasil e em outro país. Por isso que aqui, ó, está incorreto também. Toda alternativa deve ser coerente com o texto, ok? Vamos ver, Lilian, se você acertou essa questão. D. Argumento a favor do treinamento das crianças. Na verdade, o texto, em momento algum, aborda o treinamento de crianças. Ele não aborda a questão de treinar a criança. Então, não pode ser letra D, porque ele não aborda a questão do treinamento da criança. Não pode ser letra C, porque não fala da fragilidade das escolas. E não pode ser letra B, porque ele não se refere a outros países. Ele refere-se somente aos Estados Unidos das Américas. Então, só pode ser a letra A. Quem marcou a letra A acertou essa questão aí, ok? Parabéns, Isabelle. Parabéns, Lilian. Parabéns, Sayonara, também, que marcou a letra A. Quem não acertou essa questão é uma questão de interpretação que envolvia a tipologia textual, que é um texto explicativo em sua predominância. Ele começa com uma narração, descreve em alguns termos, alguns tópicos, algumas cenas, e ele argumenta, de certa forma também, mas de maneira predominante, está explicando essa relação entre o aumento de violência e a publicidade nas mídias, ok? Vamos lá. De acordo com o texto, as redes sociais... Então, vamos voltar ao parágrafo e falar sobre redes sociais. Vamos lá. Com as redes sociais, o estrelato psicótico, ou seja, o estrelato dos criminosos, ficou ainda mais acessível. Então, se ficou ainda mais acessível, antes das redes sociais, as TVs, os rádios, os jornais já tratavam dos crimes de ataques, de massacre. A Jéssica disse que acha que é letra C, né? Vamos ver, Jéssica, se você acertou, ok? Vamos lá. Então, de acordo com o texto, as redes sociais substituíram, contribuíram, ampliaram ou deram início. Ó, vamos eliminando pelaquela que a gente acha mais absurda. Letra D. Deram início às possibilidades de exibicionismo dos responsáveis por atos criminosos. Elas não deram início às possibilidades exibicionistas pelos criminosos. Elas deram potencialidade. Elas continuaram. Elas ampliaram, aumentaram. Então, não pode ser letra D. Estou começando de baixo para cima, porque eu expliquei lá que a rede social não deu início à publicização, né, ou à publicidade dos criminosos. Então, letra A. Substituíram a televisão na tarefa de promover o exibicionismo de criminosos. Elas não substituíram a TV. A TV continua veiculando esses casos, infelizmente. Também não pode ser letra A, ok? Letra B. Contribuíram para minimizar vem de mini, vem de reduzir, e maximizar é aumentar. Então, ampliar, maximizar, né? Dar mais ênfase, dar mais publicidade, não é a mesma coisa que minimizar. Então, não pode ser minimizar também, ok? Então, portanto,
só pode ser letra C. As redes sociais ampliaram as possibilidades de exibicionismo dos responsáveis por atos criminosos. Elas ampliaram, elas avançaram, elas deram maior publicidade. É isso que está escrito expressamente no texto. Não adianta ter interpretação de texto sem ter o elemento linguístico que vai comprová-lo. O texto, ele tem as suas pistas, ele tem as suas particularidades. Então, aqui, ó, com as redes sociais, o estrelato psicótico ficou ainda mais acessível. Ele aumentou, ok? Ele aumentou o acesso. As pessoas que poderiam ver uma televisão numa casa para uma família, hoje cada um membro da família consegue acessar as notícias pelo seu smartphone, pelo seu iPhone ou pelo seu celular, né? Então vamos, continuemos aqui. Entenderam o número 2? Alguém tem dúvida? Por enquanto, as questões estão relativamente fáceis, ok? Agora, a número 3 é uma questão que ela vai ser um pouco mais complexa. Ela vai trabalhar com a tipologia textual, narrativa, descritiva, dissertativa, argumentativa. Nesse caso aqui, dessa questão, a gente trabalha mais com a questão da narração ou descrição. Então, eu vou escolher entre narração, letra A e letra D, ou descrição, letra B e letra C. Então, nos 3 primeiros períodos do primeiro parágrafo, vamos ter que retornar ao parágrafo do texto, constrói-se uma sequência. Eu quero saber se nesses 3 períodos a sequência do texto é narrativo ou descritivo. Se for narrativo, eu já tenho 50% de chance de acertar. Se for descritivo, 50% de chance. Vou ter que ler o restante da questão, ok? Então, vamos voltar lá ao primeiro período, primeiro parágrafo do texto. Luz, câmeras do circuito interno preparadas e ação. Primeiro período. Segundo, um adolescente de 17 anos saca uma arma de fogo e dispara contra ex-colegas. Segundo período. Segundos depois, seu cúmplice de 25 usa um machado para atingir vítimas já caídas no chão. Então, aqui eu tenho sucessão de cenas. Aqui eu tenho sucessão de informações que estão descrevendo, na verdade, estão narrando uma cena. Aqui eu estou narrando uma cena. Por que que não pode ser uma descrição? Porque eu tenho verbos de ação. Saca, ok? Dispara, entra na escola. Então, por isso que é uma narração, não é uma descrição, ok? Não pode ser descritivo. O texto descritivo tem predominâncias de adjetivos que qualificam os substantivos. A sala amarela estava com o cheiro de mofo, e assim vai, ok? O Hugo disse aqui, né? Verbos no presente do indicativo. Os verbos são no presente do indicativo, mas também eu posso ter narrativa com verbos no pretérito perfeito, pretérito imperfeito ou pretérito mais que perfeito, contando uma história que já aconteceu no passado, ok? Então, essa questão pode ser a letra D, não pode ser, né? Ok? Vamos ver se é letra D ou letra A. A narrativa, eu nem vou ler o restante da letra B, tá, gente? Nem vou ler o restante, porque não é um parágrafo descritivo, é um parágrafo que narra acontecimentos. A narrativa em que o autor, por meio do uso de verbos no pretérito perfeito do indicativo, os verbos não estão no passado do pretérito perfeito do indicativo. Os verbos estão no presente do indicativo, ok? Vamos voltar ao texto aqui para confirmar isso. Vamos lá. Ó, o adolescente saca, o adolescente dispara e o adolescente usa, ok? Então, ele está usando verbos no presente, ok? Está usando os verbos no presente do indicativo. Então, vamos lá à questão número 3 para ver se tem essa alternativa. Narrativa em que o autor, por meio do uso de verbos no tempo do presente do indicativo,
refere-se a fatos passados, como se estivesse acontecendo no momento da produção do texto. É como se ele estivesse reproduzindo aquelas cenas, como se ele estivesse apresentando aquelas cenas no momento em que ele narra o texto. Então, letra D. Lilian acertou, Jéssica acertou, Sainará acertou, ok? Então, parabéns a vocês aí. Tá bom, gente? Aí, antes da gente partir para a questão número 4, eu queria falar sobre crase. Por quê? Na banca da FUNSERN, recorrentemente, cai uma questão de crase. E se caiu uma questão de crase, nós não podemos errar, porque crase é muito simples. A regra de crase inicial, ela é a seguinte: nós temos um verbo ou um nome que pede uma preposição, e essa palavra próxima, depois da preposição, é uma palavra feminina, então há a fusão do artigo a com a preposição a, gerando o acento indicativo de crase. Então, vamos ver como é que isso acontece, né? Ele assistiu ao filme. Vamos ver se aqui ocorre o fenômeno de indicativo de crase. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Filme, palavra masculina, ou filme. Então, aqui eu não tenho fusão de duas vogais idênticas. Diferente, por exemplo, dessa situação aqui, ó. Vamos lá. Borracha. Ele assistiu à peça de teatro. Ok? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Ele assistiu a alguma coisa, porque o verbo assistir, no sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto, porque pede a preposição a. Peça do filme. A peça estava boa. Tem artigo. Então, se eu tenho o artigo mais a preposição, eu tenho que colocar obrigatoriamente o acento indicativo de crase na frase. Ele assistiu à peça de teatro, ok? E quando a palavra é um nome e pede uma preposição, né? Fernanda teve acesso à biblioteca. Quem tem acesso, a palavra acesso não é verbo. Acessar é verbo. Acesso é substantivo. Quem tem acesso a alguma coisa. Acesso à biblioteca, preposição. A biblioteca, palavra feminina, artigo. Então, a junção do preposição a mais a preposição mais o artigo a, eu tenho um acento indicativo de crase de maneira geral. Esses são os casos de maneiras, né, gerais, onde a crase ocorre. Porém, né, nós temos aí crase onde nunca ocorre, crase de maneira facultativa ou crase que sempre existe em casos particulares. Ok? Então, hoje nós vamos ver crase. E daqui a pouco nós vamos ver também conjunções, que vai cair na prova da FUNSERN. Vão cair conjunções na prova da FUNSERN. Conjunções concessivas, conclusivas, conjunções integrantes. Ok? Isso é assunto certo e líquido da prova da FUNSERN. Então, nunca se usa acento indicativo de crase antes de palavras masculinas, a não ser que eu consiga colocar a modo de. Ele usava um sapato a Luís XV, a moda de Luís XV, ok? Antes de pronomes, antes do eu, tu, eles, nós, vós, eles, antes do pronome todos e todas, a todos, a todas, exceto aqueles, aqueles, ok? Antes de verbos, ou aquelas, na verdade, aqueles não, aqueles é masculino, aquelas, que é feminino. Antes de verbos não se usa crase. Não posso colocar crase antes de verbos, ok? Isso aí é um erro grave. Antes do plural, eu coloco o a. E depois, ó, ele teve acesso a bibliotecas. Então, não se usa acento indicativo de crase.
Agora, se fosse as bibliotecas, acesso às bibliotecas, aí receberia acento indicativo de crase. Antes de palavras repetidas, dia a dia, mês a mês, ano a ano, face a face, não existe acento indicativo de crase. E antes de expressões futuro e distância, ok? Antes de expressões que indicam futuro, indicam distância. Educação à distância. Eu não estou especificando em que distância está a educação da pessoa que está recorrendo. Então, educação à distância, não se usa acento indicativo de crase. Crases facultativas. Tem macete, professor? Tem. Ó, até minha mulher. Então, antes da palavra até, eu posso ou não colocar acento indicativo de crase. Antes de pronomes possessivos, meu, teu, seu, nosso, nossas, de preferência pronomes femininos, eu posso colocar acento indicativo de crase. E antes de nomes de mulheres, ele recorreu a Maria. Quem recorre, recorre a alguém, ok? Jéssica perguntou, é antes ou após até? Ok? Então, antes da palavra até. A, até ou até a, ok? Até a, tá bom? Até. Ele chegou até a sua casa. Eu posso. Ele chegou até a casa, ele chegou à sua casa, ou ele chegou até a sua casa. Eu tenho essas três formas diferentes de usar o verbo chegar quando indica destino para algum local. Então, até minha mulher, né? Até minha pronome possessivo e nome de mulheres, eu posso colocar a crase de maneira facultativa, ok, Jéssica? Sempre, quando eu consigo substituir a palavra feminina pela palavra ao, mais uma palavra masculina. Então, por exemplo, ele assistiu ao filme, ele assistiu à peça, ele assistiu ao teatro, ele assistiu à sessão de cinema. Então, toda vez que eu substituo o ao da palavra masculina pelo a da palavra feminina, eu tenho um acento indicativo de crase. Quando a palavra indica a moda ou a maneira, também tem um acento indicativo de crase sempre. Antes da palavra casa e terra, quando a palavra casa e terra, ela é especificada. Voltei à casa dos meus pais. Voltei à terra dos meus avós. Voltei à terra em que nasci. Então, quando você volta à casa, você volta à terra somente, não tem indicativo de crase. Quando volta à terra dos meus pais, à terra da minha infância, à casa dos meus tios, especificado, tem obrigatoriamente um acento indicativo de crase. As horas, né? Até às 18 horas. Então, nossa aula vai até às 22 horas. Então, nesse caso, tem acento indicativo de crase. Antes do pronome aquele ou aquilo, que é igual a este, né? Então, Fernanda teve acesso àquela porta. Fernanda teve acesso àquela ou esta porta, ok? Então, tem um acento indicativo de crase no a mais aquela, porque quem tem acesso a alguma coisa. E aquela começa com a letra A e é um pronome feminino. Em nome de lugares, topônimos, eu tenho um macete. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, para crase para quê? Então, vou à Bahia, volto da Bahia. Crase a. Então, vou à Bahia tem acento indicativo de crase. Ok? Agora, por exemplo, Natal. Vou a Natal, volto de Natal. Ou do Natal. Né? Então, aqui eu não tenho crase. Vou a Natal. Bem-vindo a São José de Mipibu. Vou a São José de Mipibu, volto de São José de Mipibu. Vou a, volto de. Crase para quê? Não vou usar crase, ok? Se eu tenho esse resumo no slide para baixar, né? A Anne está perguntando aí.
Nesse slide, eu não tenho esse resumo inteiro. Essa tela aqui, ela está já no slide de vocês, que vocês receberam. Esse resuminho desse quadrinho aqui. Mas a especificação aqui, os detalhamentos, somente na explicação da aula gravada em vídeo, ok? Então, vou A, volto da, crase A. Vou A, volto D, crase para quê? Não se usa o crase. Então, vamos pegar Canadá. Vou ao Canadá, volto do Canadá. Vou A, volto D, ou do, crase para quê? Ok? Santa Catarina. Vou a Santa Catarina, volto de Santa Catarina. Itu. Vou a Itu, volto de Itu. Ok? Então, a maioria dos topônimos não recebem acento indicativo de crase. São poucos que recebem. Ok? Então, vamos lá. Vamos agora resolver a questão. O emprego do acento grave, que é o acento indicativo de crase, é justificado pela regência do verbo em. Então, eu tenho que encontrar um verbo que pede a preposição. Jéssica Cavalcante aqui, né, está fazendo uma pergunta. Pode perguntar, Jéssica, antes da gente começar a responder essa questão aí. Estava falando sobre... Ainda está voltando o som aqui, tá? Antes, quando você estava falando... Meu Deus, está voltando o som, que horror. Espera aí, que eu estou me desconcentrando. Vou perguntar. Está me ouvindo? Estou ouvindo agora, pode falar. Pronto. Quando você falou que coloca frase antes de horário. Por exemplo, às 3 horas. Horário exato. Antes de horas. Mas quando está na forma escrita, que bota abreviado, só o H, usa também? Ou tem que estar escrito expresso, assim, explícito? Também. Por exemplo, nossa aula será às 18 horas, 18H. Eu uso o acento indicativo de crase porque é hora exata. Tá bom, Jéssica? Ok. A Lília falou aqui, né, que eu tinha que desligar o microfone dela, né? Ok. Tá bom, gente. Eu estou ainda engateando nas aulas online. Eu dou muita aula presencial. Online eu estou começando a engatinhar agora, mas eu estou gostando bastante da experiência. Em relação à interação dos alunos, eu acho um pouco mais complexo. Porém, eu consigo lidar bem com isso aí. Então, número 4. O emprego do acento grave, o acento que indica que ocorreu crase, é justificado pela regência do verbo. Então, eu vou ter que encontrar um verbo nas minhas alternativas, não vou ter? Antes da crase. Aqui eu tenho o acento indicativo de crase, aqui eu tenho outro acento indicativo de crase, e aqui eu também tenho outro, ok? Isso. A voz dela estava repetida porque ela estava assistindo a voz dela, de repente, em outra mídia, em outro aparelho, né? Então, vamos lá. Assistiram às armas apontadas. Esse verbo assistir aqui está no sentido de ver, não no sentido de ajudar. Então, pode ser a letra A? Pode. Eu tenho o verbo assistir a alguma coisa. A palavra arma é feminina. São as armas. Então, assistiram às armas. Então, aqui eu tenho a regência do verbo que pede uma preposição. Eu tenho o acento grave, portanto, está justificado. Vamos ver por que não pode ser letra B, C ou D. Foram exibidas à exaustão. Exibidas não é um verbo. Então, aqui tem que ter a obrigatoriedade de uma regência de um verbo. Em depoimento à polícia. Quem dá depoimento a alguém. Só que a palavra depoimento é substantivo, não é verbo. Depor é verbo. O depoimento é o fruto de depor, ok? Então, aqui eu também não tenho verbo. Não tenho verbo na letra B, não tenho verbo na letra C. Não, à toa, usava a mesma máscara. À toa é o modo de como usava. Por isso que tem acento indicativo de crase. Mas não é por causa do verbo, porque a palavra não nem verbo é. A palavra não é um advérbio de negação, ok? Então, essa questão 4 é a alternativa letra A.
Ok, gente? Agora, nós vamos para a questão que eu considero a mais difícil dessa prova. É a questão mais complexa dessa prova, porque aqui nós temos um caso de coesão textual muito particular. Eu, há muito tempo, não presenciei um caso desse de coesão numa prova de concurso da banca da FUNSERN, ok? A Anne disse aqui, ó, tem como só repetir, por favor, a explicação, porque não pode ser letra B ou letra C? Tem sim, Anne. Vou voltar aqui. Não pode ser letra B ou letra C, porque a palavra exibidas e a palavra depoimento não é verbo. Então, aqui o emprego do acento indicativo de crase é justificado pela regência do verbo. Se o verbo pede preposição, é justificado. Se não tem verbo, então não pede preposição. Ou pede preposição, mas não é regência verbal, é regência nominal, ok? Então, ó, quem assiste, assiste a alguma coisa. O verbo pede uma preposição. O que exibe é exibido a alguém, ou é exibido a uma situação. E o presta depoimento a algo. A palavra assistiram é verbo, exibidas não é verbo, depoimentos não é verbo. Então, a questão pedia a regência justificada pelo verbo, ok? Por isso que só pode ser letra A. Tudo bem? Ok? No D, à toa é uma locução. Sim, uma locução adverbial feminina que indica modo. Ele estava à toa. Ela estava à beira, né? À beira, por exemplo, a Anne perguntou, professor, tem macete para saber se vai ser verbal ou nominal? Tem macete, sim. Se for acento indicativo de crase de um verbo, é verbal. De um nome, é nominal. Ok? É simples assim. Não tem muita explicação. Assistiram. Quem assistiram? Eles. Ok? Exibidas. Aqui, ó, a palavra foram é verbo. Exibidas a alguém. Exibidas a exaustão. Depoimento a alguém. Ok? A Jéssica está perguntando aqui, ó, se fosse depor a polícia, ficaria correto? Sim. Aí sim estaria correto. Por exemplo, elas foram depor a polícia. Quem depõe, depõe a alguém, ok? Ou depõe em algum lugar. Mas o em algum lugar já seria adjunto adverbial de lugar, ok? Não é depor a alguém, que é depor, verbo transitivo indireto, e alguém seria objeto indireto, porque há alguém. Tudo bem? No enunciado também explicita, né, que tem que ser regência de um verbo. Por isso que tem que ser obrigatoriamente a letra A. Tá bom, gente? Então vamos lá, número 5, que eu considero a questão mais difícil da prova, porque trabalha com o conceito de coesão textual que não é muito comum, ok? Não é muito usual. Então vamos lá, considere o trecho a seguir. Em depoimento à polícia, o garoto confessou: fui inspirado pelo massacre de Suzano. Não à toa. Usava a mesma máscara com a imagem de caveira. Quem usava? O menino. Que um de seus ídolos, se refere ao menino, ostentava na internet. Persegui o padrão de se gabar. Quem se gabava? O menino. Horas antes do ataque, quem publicou? O menino. Que iria acontecer hoje e esperei por esse momento a vida inteira. Quem esperou por esse momento a vida inteira? O menino. Em seu perfil, seu se refere a quem? O menino. Perfil nessa rede social quem usava? O menino, o garoto. Sobrenome de um dos atiradores de Suzano. Então, quem usava? O garoto. Quem publicou? O garoto. Quem esperava? O garoto. O seu e os seus se referem também ao garoto, né? Então, nesse trecho, a informação, o garoto, no primeiro período, é retomada, na maioria das vezes, na maioria das vezes. A palavra seus e seu, ela retoma o garoto, porém não é na maioria das vezes. Ela retoma o garoto algumas vezes, ok? Letra A.
a utilização do pronome possessivo. O pronome possessivo aqui, seu e seus, que se refere ao garoto, não está retomando, ou seja, não está fazendo coesão referencial anafórica, ok? Ao menino, na maioria das vezes, ok? Não pode ser letra A, somente 2 vezes. Letra B, utilização do pronome pessoal. Quais são os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo que existem aqui? Aqui tem o pronome ele, aqui tem o pronome lhe, aqui tem o pronome ser somente uma vez. Se gabar. Gabar, né? Se refere ao garoto. Então, o pronome pessoal do caso oblíquo e do caso reto, ele, na verdade, aqui nesse texto não aparece na maioria das vezes. O macete dessa questão aqui é essa expressão em destaque, na maioria das vezes, ok? Letra C, pela omissão do elemento linguístico. Estou omitindo, retirando, ok? Elipse do elemento linguístico. O que é elipse do elemento linguístico? É a retirada, né? Retirando, omitindo. Então, estou retirando a palavra garoto para que os verbos continuem se referindo ao garoto que cometeu o crime de Suzano. Então, a letra C está coerente com a resposta. Então, quando vocês olharem essa palavra omissão, retirada, elipse, em alguns casos, zeugma. Zeugma é a retirada sintática de um termo na oração. Ó, o garoto confessou. Quem confessou? O garoto, sujeito. Quem usava? O garoto, sujeito. Quem se gabava? O garoto, sujeito. Quem esperava? O garoto, sujeito. Quem usava? O garoto, sujeito. Toda vez que eu retiro o sujeito da frase, eu tenho uma figura de linguagem chamada zeugma. Mas como na prova não cai figura de linguagem, saber para a banca da FUNCERN, nesse concurso, o que é elipse, o que é omissão e o que é retirada, é importante para saber que existe coesão por retirada de palavras. Não existe coesão apenas por acréscimo de palavras. Tudo bem? Então, essa é a grande dica de hoje, mas eu acho pouco provável isso cair com frequência na banca da FUNCERN. Isso cai raramente nas provas da FUNCERN, mas é bom saber. Letra D. Repetição de elementos linguísticos. Na verdade, a coesão aqui se dá pela não repetição de termos linguísticos. Então, a coesão aqui, ela se dá pela omissão, ela não se dá pela repetição. Se desse pela repetição, seria toda hora repetido o sujeito, repetido a palavra garoto, ok? Portanto, número 5, letra C é a correta. E o grande coringa dessa alternativa é a palavra omissão. Tudo bem? Próxima questão. Questão muito fácil, muito simples. A FUNCERN não costuma dar essa colher de chá para os candidatos, ok? Eles queriam saber o significado da palavra glamourizar, né? Glamour, né? Que é você trazer algo à mídia, à estrela. Muito fácil, fácil demais, porque vocês usam no dia a dia a palavra glamour, né? Tanto é que tem aquela personagem da Zona Total, né? Que ela diz que ela não é rica, ela é rica, mas falta o glamour, ou não falta o glamour, agora não me lembro agora a frase, do Zorra Total, se eu não me engano. Então, glamourizar assassinos, afinal, conjunção de finalidade, equivale a pedir por mais assassinatos. Portanto, glamourizar, tornar atraente, provocar desgaste. Glamourizar não é provocar desgaste. Provocar desgaste é desgastar. Evidenciar pontos negativos é depreciar, né? Depreciar é evidenciar pontos negativos. Depreciar, ok? É tornar alguma coisa menos importante, ok? Letra D.
relativizar um acontecimento. Relativizar o acontecimento também não é glamourizar. Glamourizar é tornar-se atraente. Uma pessoa glamurosa é uma pessoa atraente. Então, tem que ser letra A, ok? Então, essa questão é muito fácil. Se caísse num simulado, por exemplo, eu acredito que teria mais de 95% de acerto. O Gabriel está perguntando aqui, né? Quem fez a prova de hoje de Guamaré, professor? Caíram assuntos como pronome, regra de crase e sujeito. Gabriel, sempre cai sintaxe da oração e do período na prova da FUNSERN. Sempre cai, ok? É muito comum. Isso é muito usual, tá? Pronomes também sempre cai. Pronomes, conjunções, verbos. Regra de indicativo de crase nem sempre cai. Aliás, vamos voltar ao conteúdo programático da prova aqui, ó. Vamos lá. Que é o slide número 2. Aqui tem, ó, leitura e compreensão de texto, gêneros textuais, sequências textuais, coesão e coerência, concordância nominal, regência nominal verbal, classe de palavras, organização sintática, modos básicos, relação... Não tem o tópico acento indicativo de crase. Porém, eles podem cobrar uma questão com regência nominal ou regência verbal que pede a preposição a e tem, portanto, o acento indicativo de crase. Ok? A Priscila está perguntando aqui, professor, qual o nome que se dá para as palavras estrangeiras que são usadas no contexto da língua portuguesa? O nome disso se chama estrangeirismos, ok? Quando eu tenho estrangeirismo no texto, ele tem que estar entre aspas ou em itálico, para indicar que aquele léxico, aquele vocábulo, aquele item, aquele termo, não pertence à língua portuguesa. Tudo bem? Tá bom, gente? Vamos continuar nossa correção aqui, que já são 9 horas da noite. Nós temos ainda 5 questões para resolver, e dessas 5 questões, ainda tenho, 4 questões, ainda tenho uma explicação detalhada sobre as conjunções e sobre sintaxe da oração coordenada e oração subordinada. Vou falar sobre isso hoje ainda. Se eu não me engano, daqui a pouco. Isso. Depois da questão 7. Então, vamos lá. Leia, Bárbara, a sintaxe é o seu terror, então você teria que fazer todos os dias questões de sintaxe. Na faculdade, a sintaxe também era o meu terror. Eu fiquei 1 ano, praticamente, fazendo exercícios diários de sintaxe. Então, hoje a sintaxe é meu forte. De toda a disciplina de língua portuguesa, sintaxe é o que eu tenho mais conhecimento, ok? Então, vamos lá. A Bárbara fez 3 períodos de letras, né? Ótimo, Bárbara, perfeito. Número 7. Leia o período a seguir. Lá no fundo, esse instinto homicida ainda existe e quer se manifestar, e nem sempre à sombra do olhar da justiça. Aqui eu tenho o e, aqui a conjunção e aqui eu tenho o e nem sempre, né? Tem uma conjunção também, e nem. E em nem. Eu tenho a conjunção 2 vezes, ok? Então, vamos ver qual é a alternativa que está correta aqui. A conjunção e foi empregada com valor. O e, geralmente, para quem estuda as orações coordenadas, ele é aditivo, ok? Porém, ele pode aparecer em outras situações, né? E também, e nem, ok? O e também é aditivo. O e nem, ele tem outra explicação. Tem que tomar cuidado com isso, que eu não quero responder agora. Eu quero trabalhar as alternativas. Então, Sayonara já disse que é C, Jaciara já disse que é C, Clebson disse que é C. Vamos ver se realmente é letra C? Então, vamos lá. Lá no fundo, esse instinto homicida ainda existe e quer se manifestar. O instinto homicida existe e quer se manifestar. Estou adicionando 2 informações. Então, o primeiro E é, com certeza, peremptoriamente, absolutamente aditivo. Então, vamos lá. Letra A, aditivo nas 2 ocorrências. Eu não vi a segunda ocorrência ainda. Adversativo nas 2 ocorrências. Já elimina a letra B.
Porque na primeira eu já sei que é aditivo. Adversativo na primeira, opa, já elimina a letra D. Ele não é adversativo. Não dá a entender que a ideia é contrária. O E sozinho sempre é aditivo. Cuidado, gente. O E sozinho sempre aditivo, ok? Vamos lá. E quer se manifestar, e nem sempre a sombra do olhar da justiça. Olha, alguma coisa quer se manifestar, quer se tornar manifesto, quer se tornar mais claro, quer ser visto, porém, nem sempre a sombra da justiça. Eu quero saber se esse E aqui, ele é aditivo, quero saber se ele é adversativo. Como é que eu vou ver isso? Ainda existe e quer se manifestar. E também sempre a sombra da justiça. E também é aditivo. Então, eu não posso colocar o E também aditivo. Vamos substituir por um adversativo. Então, regra para saber se encaixa ou não é substituir por conjunções correspondentes. Quais são as conjunções adversativas? Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Essas são as conjunções adversativas. Olha, esse instinto homicida ainda existe e quer se manifestar, mas nem sempre à sombra do olhar da justiça. Porém, nem sempre ao olhar da justiça. Todavia, nem sempre à sombra do olhar da justiça. Então, aqui encaixa-se todas as conjunções adversativas. Contudo, ok? Contudo, junto, né? Porque o com, tudo, de maneira separada com M, ele não é adversativa. Contudo, quer dizer o quê? Com todas as informações, somando as informações, ok? Então, só pode ser letra C. O primeiro E é aditivo na primeira ocorrência e o segundo E é adversativo na segunda ocorrência. Conjunção aditiva e conjunção adversativa. Portanto, conjunção coordenada sindética com adversativa. E o segundo, conjunção coordenada sindética adversativa. Ok? Aditiva, adversativa. Ok? Vamos falar sobre isso detalhadamente agora. Now. Vamos lá. Aqui eu tenho um quadrinho. Eu não sei se vocês conseguem enxergar todas as informações, mas eu tenho um quadrinho com algumas classificações das orações. Período simples é o período, né, oração absoluta, que só tem apenas um verbo. Anitta é uma bela cantora. Quem é uma bela cantora? Anitta. Eu aqui não estou avaliando se a Anitta canta bem ou não, né? O exemplo vem dizendo que ela é uma boa cantora. Eu considero uma excelente artista, na verdade. Ela é uma artista de muito sucesso, né? Agora, se ela é uma bela cantora, isso cabe a cada um decidir, né? Eu, particularmente, acho que ela canta até direitinho, né? Anitta é uma bela cantora, né? Quem é uma bela cantora? Anitta, sujeito. Só tem um verbo. Bela cantora se refere a Anitta, é uma qualidade de Anitta. Então, aqui eu tenho o predicativo do sujeito. Eu tenho aqui a estrutura sujeito, mais verbo de ligação, mais predicativo do sujeito. Quais são os verbos de ligação que nós conhecemos, mais comuns? Os verbos ser, pa, co, fi. Verbos ser, estar, permanecer, continuar e ficar. Anitta permanece uma bela cantora. Anitta continuou uma bela cantora. Anitta ficou uma bela cantora. A Sayonara disse que para ela não é nada, né? Para mim é nada. Tudo bem, Sayonara, seu ponto de vista. Eu acho até que ela canta afinadinha, né? Então, a Jéssica está dizendo aqui, na frase não está falando da qualidade da voz dela, mas sim da aparência dela. Tudo bem. Esse bela pode se referir à aparência ou pode se referir também à questão dela ser uma cantora de qualidades em relação à sua voz, né? Em relação à sua presença musical, né?
Então, você fez uma outra interpretação. Existe essa ambiguidade nessa frase. Ela ser uma bela cantora, porque é bonita, ou ser bela cantora, porque ela é considerada uma cantora que canta bem. Ok? Então, de lado as brincadeiras, agora vamos para a parte interessante. Nós temos o período composto por mais de um verbo. Posso ter período composto por 2 orações, 3 orações, 4 orações. Aliás, na prova da FUNCERN, cai mais o período composto do que o período simples. Geralmente, as questões da FUNCERN, elas pedem para você dizer se o período tem 2 orações, 3 orações, se são coordenadas, se são subordinadas. Por isso que eu trouxe esse quadro resumitivo para a aula de hoje, ok? A Regia aqui pediu para repetir os verbos de ligação no processo mnemônico, né? Verbos sepacofi. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar. O aluno me perguntou na aula passada, esses verbos sepacofi podem ser verbos intransitivos, que verbos que não têm predicativo do sujeito, que é só sujeito, verbo intransitivo? Pode, né? Por exemplo, Anitta permaneceu em Guadalupe, que é o local onde ela nasceu, no Rio de Janeiro, né? Eu já esbarrei com a Anitta quando era moleque nos bailes funks lá no Rio de Janeiro. Então, Anitta permaneceu em Guadalupe. Em Guadalupe é o local, adjunto adverbial de lugar. Então, Anitta permaneceu, aí o verbo não é de ligação, porque não estou ligando Anitta à sua qualidade. Eu estou dizendo que Anitta permaneceu e acabou. É verbo intransitivo. Em Guadalupe, é uma circunstância de lugar. Vai ser um adjunto adverbial de lugar. A Sayonara perguntou se eu gosto dela, né? Desculpa. Não é que eu não gosto da Anitta. Eu acho ela uma artista de sucesso. Ela conseguiu fazer sucesso com o trabalho dela. Então, a gente precisa respeitá-la, ok? Agora, eu não fico colocando no meu Spotify música da Anitta para eu ficar dançando. Eu prefiro outros artistas, ok? Tá bom? Então, vamos lá. Período composto por coordenação e período composto por subordinação. Muitos alunos acham que o período composto por coordenação, as orações são independentes, né, de sentido. Isso é uma grande mentira, ok? A Sayonara disse que não pode conversar sobre a Anitta. Pode conversar, sim. Eu não tenho problema algum em relação à Anitta, não. Eu sou muito bem resolvido em relação aos artistas. Eu não esquento muita cabeça com isso, não. Mas a gente tem pouco tempo de aula, a gente não pode ficar conversando muito sobre isso. Depois, se quiser conversar no particular, eu posso falar sobre a vida pregressa da Anitta, né? A vida anterior. Vamos lá. Período composto por coordenação, né? Então, o período composto por coordenação, a oração não é independente de sentido. Ela é independente sintaticamente da outra oração. Por exemplo, eu plantei e depois colhi. Eu plantei, fiz uma ação e depois fiz outra ação. O que eu fiz? Colhi. Essas duas ações, elas se complementam no sentido, mas sintaticamente elas são independentes. Quer ver? Eu plantei. Quem plantou? Eu. Sujeito, predicado. Plantei, eu plantei, sujeito, e o verbo plantar, a ação que foi resolvida. E depois, o que eu fiz? Depois, colhi. Quem colhi? Eu. Sujeito oculto, desinencial ou sujeito implícito. Então, aqui nas duas orações, eu tenho sujeito e predicado. Por isso que o período é composto por coordenação. Então, quando o período é composto por coordenação, não precisa de um termo essencial, não precisa de um termo acessório em outra oração, ok? Aí a Sayonara disse aqui, muitas regrinhas, né? Realmente, português tem muitas regrinhas. Porém, a gente tem que entender como funcionam as regras. Isso é essencial. O macete é importante em determinadas situações, mas eu tenho que saber ali, pelo menos ali em suma, né, do que se trata para aplicar o macete, ok? Então, tenho coordenadas sindéticas com conjunções e coordenadas assindéticas. Toda vez que eu tiver a conjunção nas orações coordenadas, eu tenho conjunção coordenativa, que são as conjunções das orações coordenadas.
Isso cai com frequência na banca da FUNSERN, ok? A Jéssica está perguntando o A em CEPA-COFI. PA é permanecer, para você lembrar de permanecer, ok? Tudo bem? Período composto por subordinação. Tem subordinada substantiva, subordinada adverbial e subordinada adjetiva. E as subordinadas reduzidas, professor? As subordinadas reduzidas não têm nenhum tipo de conjunção, ok? Então, a subordinada substantiva, ela é equiparada ao substantivo. O substantivo pode ser um sujeito, pode ser um objeto direto, pode ser um objeto indireto, pode ser um complemento nominal, pode ser um predicativo ou um aposto. Todas essas orações subordinadas substantivas substituem um substantivo, um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal, né? Por exemplo, parece que vai melhorar, parece algo. Espero que você chegue, espero algo. Preciso acordar mais cedo, preciso de algo. Tenho esperança de que tudo melhorará. Tenho esperança de algo, ok? Jaciara levantou a mão, né, Jaciara? Daqui a pouco eu paro aqui a explicação e eu dou voz para você falar. Tenho esperança de alguma coisa. Opa, desculpa, gente. Tenho esperança de alguma coisa. Minha esperança era de algo. Só tinha uma esperança, 2 pontos, de algo. Toda vez que eu substituo por algo, ou por alguma coisa, ou por alguém, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Ou substituo por isto, ok? Então, parece isto. Espero isto. Preciso disto. Que quem precisa, precisa de alguma coisa. Tenho esperança disto. Minha esperança era disto, ou isto. Só tinha uma esperança. Qual a esperança? Isto. Então, a conjunção integrante pode ser substituída por isto. Quem estudou, né, a resolução dos simulados 1 e 2 pôde perceber que a palavra que ela pode ser aparecer em coordenadas sindéticas, em orações subordinadas substantivas, adverbiais ou adjetivas. Então, a conjunção que, quando for substituída pelo isto, ela é uma conjunção integrante, porque ela introduz uma oração subordinada substantiva, ok? Então, vamos lá. O verbo andar, isso. O verbo andar, ele pode ser considerado verbo de ligação quando depois eu tenho uma qualidade do sujeito. Por exemplo, Jaciara andava triste, ok? Então, esse verbo andar, nessa situação, pode ser. Agora, Jaciara andava na rua. O andar já não é verbo de ligação. Por isso que eu não gosto de colocar o verbo andar lá dentro do CEPA-COFI, porque o verbo andar é um verbo de ação, ok? Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, não são ações. São verbos nocionais, ok? Verbo de estado. Tá bom, Jaciara? O verbo andar só é verbo de ligação quando tem uma qualidade após, né, que se refere ao sujeito, né? Cândido andava alegre. Agora, Cândido andava alegremente. Alegremente é o modo como andava. Então, andava não é mais verbo de ligação. Andava passa a ser verbo intransitivo. Ele andava alegremente. Alegremente não se refere a Cândido. Alegremente se refere ao modo como andava. Adjunto adverbial de modo alegremente. Ok? Então, em português, nós temos essas nuances. Muda um termo, muda a classificação sintática. Muda a transitividade do verbo também. Ok? Vamos continuando aqui nas orações. Quando a oração é subordinada adverbial, ela não tem macete para substituir a conjunção subordinativa adverbial. Você tem que entender se há relação de causa, comparação, concessão, condição, conformidade, consecução, final, temporal, proporcional. Aí eu tenho um macete. 5 com cal, FTP. 5 com cal, FTP. 5 começando com, uma começando com cal
FTP. Concessiva, comparativa, condicional, conformativa, consecutiva, causal, final, temporal, proporcional. As subordinárias adverbiais são 5 com, cal, FTP. 5 começando com, uma começando com cal, causal, FTP, final, temporal, proporcional. Aí eu gravo as 9 orações subordinárias adverbiais. Alguns gramáticos, fora da nomenclatura gramatical brasileira, considera também uma 10ª oração subordinada adverbial, chamada de oração subordinada adverbial modal. Mas essa não é cobrada pela banca da FUNSERN. Então, não vou entrar em detalhes. Em concursos de níveis superiores, como a banca da ESAF, Escola de Administração Fazendária, a banca também da Fundação Getúlio Vargas, a banca do SESP, SEBRASCO, pode cobrar o conceito da oração modal diluído em outra interpretação de texto, ok? Quem foi que levantou a mão para perguntar aí que eu acabei esquecendo, gente? Tem como sinalizar de novo aí para mim? Fui eu, professor, fui eu, mas já respondeu já. Tá bom, tá satisfeita com a resposta, Jaciara? Sim, sim, ok. Tá bom. Qualquer coisa pode levantar a mão novamente, tá bom? Então, vai lá, vamos continuar aqui. As orações subordinadas adjetivas só tem 2 explicações, né? Tem a restritiva e a explicativa. A restritiva, quando ela vem sem vírgulas, ela se restringe ao termo anterior, e a explicativa, quando ela é explicativa do termo, ela é genérica, né? Esse é o presente que eu pedi no Natal. O presente não é qualquer um, é aquele que eu pedi no Natal. É o qual eu pedi no Natal. Então, quando eu substituo o que da oração subordinada adjetiva por o qual, a qual, no qual, na qual, do qual, da qual, eu tenho um pronome relativo. Isso cai também com frequência na banca da FUNSERN. Aliás, eu vou até adiantar, vai cair uma função, uma questão, na banca da FUNSERN, agora 21 de janeiro, para vocês classificarem a palavra que, se é conjunção integrante, se é pronome relativo. Geralmente são essas classificações, pronome relativo ou conjunção integrante. Substituiu por isto, conjunção integrante. Substituiu por o qual, a qual, pronome relativo. Isso é líquido e certo cair, ok, gente? Dica quente para a prova. Ó, o Gabriel também disse que aposta que vai cair, o uso do que. Ok, Gabriel? Perfeito, tá bom? Então, o explicativo é quando tem um sentido genérico. Vivi, que é o menorzinho, ganhou o jogo. Eu estou explicando quem é Vivi. Agora, esse presente que eu pedi no Natal, estou especificando que eu pedi o presente do Natal. Tem que vir entre vírgulas, né? E as reduzidas, elas não têm conjunções. Portanto, você tem que classificar de acordo com o significado, ok? Então, reduzida de gerúndio. Plantando é que se colhe. Do particípio, consumado fato, o ladrão fugiu. O ladrão fugiu porque foi consumado o fato. Ou após ser consumado o fato, ok? Temporal, da ideia de tempo. Plantando é que se colhe. Se colhe em que momento, em que situação? Plantando, ok? Então, plantar é a causa, colher é a consequência, tá bom? A Jaciara está perguntando aqui, né? Geralmente o explicativo vem com um aposto e vem entre vírgulas. Exatamente. Esse aposto explica um termo anterior, né? Mas a restritiva também restringe o termo anterior. Então pode confundir. A Anne levantou a mão. Anne, pode perguntar, tá? Qual é a sua dúvida? Quer perguntar escrevendo ou quer perguntar oralmente? Não, professor. Boa noite. É que eu tive uma dúvida. Em relação à questão são eventos de conjunções que fazem parte ou que apenas como elas acontecem. Anne, eu não compreendi muito bem, porque o seu áudio tá um pouco ruim para mim. Vou tentar abrir o teu áudio aqui. Tenta falar novamente aí, tenta falar um pouco mais alto perto do microfone para eu conseguir entender melhor.
Não, minha Eu não dúvida, compreendi professor. algumas palavras. Agora eu estou entendendo perfeitamente. Pode falar. Boa noite. Minha dúvida é, o senhor dando esses exemplos para a gente ter uma compreensão melhor o porquê essas conjunções em si, que são as que a gente vai ter que decorar porque elas fazem parte. Oane, as conjunções, elas precisam realmente ser decoradas. As principais, pelo menos. Por que precisam ser decoradas? Porque eu preciso entender, primeiro, a relação das orações, para saber se aquela conjunção está empregada corretamente ou não. Eles podem colocar uma conjunção numa alternativa que não está empregada corretamente. Agora, no enunciado, nos textos, as conjunções são empregadas de maneira correta. Agora, por exemplo, as coordenativas são fáceis de a gente decorar. Adversativas, conclusivas, portanto, logo, assim, desse modo, ok? As adversativas também. Agora, as adverbiais, decorar todas, fica difícil. O mais importante é entender a relação, se é relação de causa-consequência, se é relação de concessão, se é relação de condição. A gente teria que ficar pelo menos aí 2 horas só falando de orações coordenadas e subordinadas para a gente estudar todas as conjunções, sendo que nós só temos 2 aulas. A aula de hoje, 2 horas de aula, e a aula de amanhã de aproximadamente 2 horas e meia ou 2 horas e 40, que eu vou também abordar questões de redação oficial. Tá bom, Anne? O Bruno perguntou aqui, ó. Essa oração do exemplo do gerúndio na forma desenvolvida seria após plantar é que se colhe. Não posso usar após plantar é que se colhe. O é que se colhe aí, esse é que não é conjunção. Esse é que aqui, ele tem função expletiva, é que, ok? Ele não tem função sintática. Ele é uma partícula expletiva. É uma partícula sem função sintática, é que, ok? Eu teria que colocar outra conjunção. Após plantar, portanto, se colhe. Conclusão. Após plantar, pode-se colher, ok? Portanto, assim se colhe, logo se colhe, ok? Após plantar, vamos lá, vamos tentar colocar outra conjunção aqui. Aí eu poderia colocar outras conjunções, mas após plantar, a conclusão que eu tenho disso é que eu vou colher, né? Tomara que eu colha, na verdade, né? Ok? É uma conclusão disso. Quem planta, colhe, tá bom? A Bárbara aqui... Bárbara, tem alguma dúvida? Vamos lá. Relação de causa-consequência. Interessante, gostei dessa pergunta. Vamos trabalhar aqui com as consecutivas e vamos trabalhar com as causais. Ó, as ruas ficaram alagadas porque a chuva foi forte. As ruas ficaram alagadas. Essa é a causa ou a consequência? A causa é a chuva ser forte. A consequência é ficar alagada. Causa é o motivo. Consequência é o resultado, ok? Então, quando a oração for a causa, era a oração subordinada adverbial causal, né? A chuva foi forte, é a causa. Consequência, a rua ficou alagada. E na consecutiva, é o contrário. Tanto é que eu posso inverter as orações causais e consecutivas. Vamos à consecutiva. Sua fome era tanta que comeu até o caroço. A fome ser tanta é a causa. Comer o caroço é a consequência. Então, comeu até o caroço, já que sua fome era tanta. A fome era tanta que comeu até o caroço. As ruas ficaram alagadas porque a chuva foi forte. A chuva foi forte, por isso as ruas ficaram alagadas. A chuva foi forte, tanto que as ruas ficaram alagadas. Então, a relação de causa-consequência, eu posso inverter. Eu posso colocar a causa na frente, consequência depois. Se a consequência for depois, oração subordinada consecutiva. Eu posso botar a consequência na frente e a causa depois. A causa vai ser oração subordinada adverbial causal. Tudo bem, gente? A oração subordinada, se for a causa, causal. Se for a consequência, consecutiva. Mas existe entre a relação principal, oração principal e oração subordinada, relação de causa e consequência.
Tá bom, gente? Sempre vai existir entre a oração principal e a oração subordinada. Adverbial, com o valor de advérbio, ok? Podemos passar para o próximo slide? Então, retomando. Orações subordinadas adverbiais. Não tem como substituir. Tem que ir no significado. Subordinada substantiva. Substitui por isto. Subordinada adjetiva. Substitui por o qual ou a qual. Ok? Então, vamos continuar aqui. Para a gente resolver aqui a questão número 8 e a questão número 9, porque nós já estamos nos aproximando do final da aula, eu preciso entender como funciona essas questões das conjunções, ok? Porque aqui está perguntando sobre as ocorrências da palavra que, nesse trecho é correto afirmar. Então, tem que saber a classificação do que. Então, sabendo anteriormente que o que, pronome relativo, substitui por o qual, a qual, e o que, conjunção integrante, por isto, eu consigo matar essa questão número 8 aqui, né? A antepenúltima sílaba da prova. Isabelle disse que marcaria a letra A, o Kleberson ainda não se manifestou, Jéssica marcaria a letra A também, Isabelle também marcaria a letra A. Vamos ver se vocês acertariam, vamos ver? Ok? Eu não estou achando a parte gramatical dessa prova difícil. Aliás, com a quantidade de estudos, Bruno disse que é letra C. Vamos ver, Bruno, se é letra C realmente? Vamos lá. O psicólogo Steven Pinker, que estudou as razões, do declínio da violência através dos tempos, escreveu que, até recentemente, a maioria das pessoas não achava que havia algo particularmente errado com elas. Eu tenho 3 incidências da palavra que. Se eu tenho 3 incidências da palavra que, eu preciso saber as classificações dos 3 ques, ok? Porque aqui diz o seguinte, sobre as ocorrências da palavra que, nesse trecho, é correto afirmar aqui, nesse pronome referencial anafórico, se refere ao trecho que foi citado anteriormente, ok? Então, vamos lá. Vamos estudar o que aqui? O psicólogo Steven Pinker, que estudou as razões do declínio da violência através dos tempos. Aqui, eu tenho uma oração inteira. Steven Pinker escreveu até recentemente. O psicólogo Steven Pinker escreveu até recentemente. Quem é Steven Pinker? Foi aquele que estudou as razões do declínio da violência através dos tempos. Steven Pinker, o qual estudou as razões. Substituir o que por o qual, porque eu estou me referindo a Steven Pinker, ele é o quê? Um pronome relativo ou uma conjunção integrante? E aí, gente? A Isabela falou que o primeiro é pronome relativo. Isso, a Jéssica falou que é pronome. Então, vamos marcar aqui, na primeira e na segunda ocorrência, o que é pronome relativo. Na segunda e terceira ocorrência, o que é conjunção integrante. Na primeira e na segunda... Então, na primeira já não é conjunção integrante. Já elimina a letra B. Na primeira e na segunda ocorrência é pronome relativo. Pode ser essa, pode ser essa. Na segunda e terceira, pronome relativo. Também não posso marcar essa. Essa é uma questão que confunde muito a cabeça do candidato. Mas ele tem que ir por parte, ok? Se o primeiro já sei que é pronome relativo, então eu tenho que ter, pelo menos, na primeira e na segunda ocorrência. Vou analisar o segundo ainda, ok? Vamos ver se o segundo é. Estudou por razões de declínio da violência através dos tempos, escreveu que, escreveu algo, escreveu alguma coisa, escreveu isto. Substitui por isto é uma conjunção integrante, ok? Então, na primeira ocorrência e na segunda ocorrência, o pronome que é um pronome relativo. Vamos lá. Que e o que? Escreveu, nos tempos escreveu, o qual até recentemente, não. Na verdade, não. Ok? Na verdade, nessa questão aí, eu só tenho a letra A. Na segunda e na terceira ocorrência, o que é conjunção integrante. Então, ele não levou em consideração o primeiro que.
Vamos ver se o segundo é conjunção integrante? Achava isto. Quem acha, acha isto. Quem escreve, escreve isto. Outro macete para saber se é conjunção integrante ou pronome relativo. Pronome relativo sempre vem depois de um substantivo, porque ele está se relacionando ao substantivo. E a conjunção integrante vem após um verbo ou um substantivo abstrato, que é um substantivo que vai pedir um complemento nominal, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos voltar ao quadrinho. Completiva nominal. Tenho esperança disto. Quem tem esperança de alguma coisa. A palavra esperança é um substantivo abstrato. Então, para ter conjunção integrante na completiva nominal, vem após um substantivo abstrato, ok? Porque ele vai pedir um complemento. Esperança de alguma coisa, orgulho de alguém, ok? Esse é um macete também. Então, o pronome relativo sempre vem antes do substantivo, e a conjunção integrante, geralmente, antes de um verbo. Só no completiva nominal que ela vem antes de um substantivo abstrato, ok? E a positiva antes de um substantivo concreto. Mas a positiva vem entre vírgulas, ou vem depois dos dois pontos. Tá bom, gente? O macete principal, pronome relativo, substitui por o qual, a qual. A conjunção integrante, substitui por isto, ok? Tá bom? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida nessa questão? Acho que não, né? Só pode ser letra A, porque aqui na letra C está dizendo que a primeira e a segunda tem pronome relativo. A primeira tem pronome relativo, mas a segunda já é conjunção integrante. Tá bom, Bárbara? Questão número 9, né? Que é uma questão que vai trabalhar novamente os dois verbos, o verbo achar e o verbo haver. Gente, amanhã, na aula de amanhã, eu vou dar uma aula sobre modos verbais e tempos verbais. Não perca a aula de amanhã, ok? Tudo que você precisa saber de verbo para acertar questões de verbo do FUNCERN vai estar na aula de amanhã, porque amanhã tem uma questão de verbo. Porém, hoje, eu me dediquei às conjunções e me dediquei também à questão da crase, né? Que não cai com muita frequência, mas a regência é cobrada. A regência dos verbos e dos nomes, ok? Essa aula vai ficar gravada, isso, Jaciara, vai ficar gravada assim, tá bom? Para vocês acessarem, se eu não me engano, até o dia da prova. Questão 8 e 9, né? Então, não vou ler o texto todo, eu só vou ler o verbo achar e o verbo haver, né? A maioria das pessoas não achava, a maioria não achava que havia algo particularmente errado com elas. Esse verbo achava aqui, ele está no singular. Se eu disser que as pessoas achavam, o verbo estaria no plural, flexionado. Mas o verbo está no singular, ok? A maioria das pessoas não achava. A maioria não achava. Achava concorda com maioria. Não concorda com pessoas, ok? Amanhã nós também vamos ver concordância. Concordância verbal e concordância nominal. Por quê? Tem uma questão amanhã de concordância, ok? Letra A. Os dois são flexionados no singular, porque são verbos empregados em estruturas impessoais. O verbo achar, ele tem pessoa, ele tem o sujeito, ok? A maioria achava. Já a Seara disse, sim, o verbo achar também poderia concordar com pessoas. Poderia ser a maioria das pessoas não achava ou a maioria das pessoas não achavam, porque são as pessoas. Na aula de amanhã eu vou abordar isso, mas eu estou estudando este caso aqui. Este caso, o verbo achar, não está concordando com pessoas, está concordando com a maioria, que é um grupo. Tudo bem, Jaciara? Tá bom? Então, essa concordância é chamada de concordância facultativa. Exatamente. Concordância nominal, verbal, do verbo com o sujeito. Tá? A maioria achava, as pessoas achavam. Então, os dois estão flexionados no singular, ok, porque são verbos empregados em estruturas impessoais. Mentira! O verbo achar, ele tem sujeito, ele é pessoal.
O verbo haver, ele é impessoal, não tem sujeito. Aqui tem sujeito. Quem achava? A maioria das pessoas. Então, não pode ser letra A. Letra A está incorreta. Letra B, ok? Os dois estão flexionados no singular. Até aí, ok. Por que se refere a sujeitos que estão flexionados no singular? Mentira. O verbo haver aqui está no sentido de existir. Porque existia algo particularmente errado com eles. Existia. Verbo haver no sentido de existir, fazer, ocorrer, não tem sujeito. Verbo impessoal. Agora, já o verbo fazer, existir e correr, dependendo do seu emprego, tem sujeito. Ok? Existem pessoas que estudam para a prova. Entendeu? Quem existem? As pessoas existem. Então, as pessoas aí existem. Existem pessoas, essas pessoas são objeto direto, ok? Haver é inflexível. O verbo haver aí, na verdade, ele não flexiona. Quando tem o sentido de haver, de existir, de fazer ou de ocorrer, ok? Não, ele é impessoal. Então, não pode ser letra B também. Letra C. O primeiro está no singular porque é obrigatoriedade de concordância com o núcleo do sujeito. Sim, é obrigatório concordar com o núcleo do sujeito. A maioria das pessoas não achava. O núcleo aqui é a maioria, não é das pessoas. Ok? Tá bom? O segundo é pessoal. Mentira. E outra coisa, a palavra obrigatoriedade aqui, ó, está errada. Ele pode concordar com o núcleo do sujeito, mas ele também pode concordar com o sujeito de maneira geral, ok? Então, aqui, ó, o verbo haver não é pessoal e aqui não requer essa obrigatoriedade, tá bom? Letra D. Vamos ver se é essa mesmo. O primeiro está no singular, até aqui está certo, porque é uma possibilidade de concordância com o núcleo do sujeito. Possibilidade de concordância com maioria, ok? Possibilidade é uma palavra mais correta. Obrigatoriedade é uma palavra que se afasta muito, é mais genérica, ok? O segundo é impessoal, e por isso se mantém no singular, independente das flexões de outros termos. Exatamente isso. Se aqui tivesse no plural, também ficaria o haver no singular. Ó, a maioria das pessoas não achava que havia algo ou havia pessoas interessantes, pessoas recorrentes, pessoas, eu posso colocar no plural, que vem depois do verbo haver, que ele vai permanecer no singular, ok? Estou falando muito rápido, gente, ok? Essa resposta é bem completa. Essa resposta, na verdade, Bruno, ela abarca todo o conteúdo de pessoalidade de verbo, de concordância verbal, ok? O primeiro está no singular, porque é uma possibilidade de concordância com o núcleo do sujeito, a maioria. O segundo é impessoal, e por isso se mantém no singular, independente de flexão de outros termos. Eu posso flexionar o objeto direto, que vem depois do verbo haver, que ele permanece no singular, porque ele é um verbo impessoal. Tá bom, gente? Última questão da prova. Depois da questão, nós vamos trabalhar com conceitos, com conceitos não, né? Vamos trabalhar com as dúvidas, né? Que porventura vierem através dos alunos aí de vocês estão participando, né? São 9h43, nós temos ainda 17 minutos de aula, tem muito tempo ainda. Eu vou ficar até as 22 horas tirando as dúvidas. Alguém pode perguntar depois, né? Até mesmo se uma parte da turma sair de sala de aula. E amanhã a gente pretende ter uma aula mais completa, porque nós vamos fazer mais uma prova inteira de língua portuguesa, da banca da FUNCERN, e depois da prova, eu ainda vou abordar questões de documentação oficial, ofício, memorando, ata, relatório, questões que envolvem conceitos desses documentos oficiais, ok? Resposta da 9 é a letra C. Desculpa, letra D. É a resposta mais completa, ok? Letra D. Tá bom, Jéssica? Número 10. Sobre a presença do discurso alheio no texto, é correto afirmar que
Essa é uma questão que vai dar um pouco de trabalho, porque a gente tem que retornar ao texto, tá bom? Então, aqui ele fala do parágrafo 5, parágrafo 3, fala do último parágrafo e fala do primeiro parágrafo, ok? Vamos voltar aos parágrafos do texto. Vamos voltar. Vamos lá. Primeiro parágrafo 3, que é o parágrafo que é o primeiro que ele cita, né? Parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3. Aqui no parágrafo 3, eu tenho uma citação, eu tenho duas citações aqui. Duas citações diretas, ok? Então, parágrafo 3, duas citações diretas. Ok? Gravem aí, por favor, que a gente vai ver vamos ver os outros. Número 4, vamos ver o número 5. Número 5 é esse aqui. Nós temos uma citação direta grande aqui, que é a citação de Steve Pinker, né? Deixa eu ver se tem outra citação aqui indireta. A princípio, Freud tinha uma explicação para isso. Ele afirmava que a pressão... Freud aqui não está falando entre aspas. Freud aqui está sendo citado indiretamente. Então, parágrafo 5, eu tenho uma citação direta e uma citação indireta. Ok? Vamos lá. 5, né? 6, aí vai o penúltimo parágrafo, não é penúltimo? Vamos lá na questão número 10. No último parágrafo e no primeiro parágrafo. Vamos ao primeiro também. Pulei o primeiro, né? É 1, 3, 5 e último. Primeiro, eu tenho, na verdade, nenhuma citação aqui. Massacre de Suzano não é uma citação. Massacre de Suzano está entre aspas porque é uma expressão informal, inventada pela mídia, né? Massacre de Suzano. Vamos ao último parágrafo agora. Aqui eu tenho... Deixa eu ver... Não tenho citação aqui. Eu tenho só dizendo que William Bonner anunciou no Jornal Nacional. Então, William Bonner está sendo citado indiretamente aqui. O último parágrafo tem uma citação indireta. Vamos às alternativas agora. Vamos às questões. Questão número 10. Prova de português é longa mesmo, tá, gente? Prova de português é bem complexa. No parágrafo 5, há uma citação indireta. Tem uma citação indireta no parágrafo 5, se não me engano. E outra direta que reforça o completamento violento dos seres. Tem uma citação direta, tem outra citação indireta, e essas duas citações, elas realmente reforçam o comportamento violento, que é um dos traços dos seres humanos. A citação direta, ela até cita o traço de uma pessoa que cometeu a violência, do jovem que cometeu a violência. E a outra indireta também confirma isso. Então, a 10 pode ser a letra A. Pode ser, ok? Bárbara, tomara que a prova venha assim, mas a prova da FUNCERN não foge muito desse padrão, não, tá? As provas da FUNCERN, elas têm os níveis muito parecidos. Letra B. No parágrafo 3, há duas citações diretas que vão contra. Duas citações diretas. O parágrafo 3 tem quantas citações diretas? Tem duas ou tem somente uma? Vocês lembram? Vamos lá. Eu anotei lá no slide, no parágrafo 3. É que eu não queria voltar tudo isso aqui, que é muita coisa. 3. Tem duas citações indiretas, né? Vamos voltar à questão número 10. No parágrafo 3, há duas citações diretas. Tem duas citações diretas, que vão de encontro à visão que há em relação à exposição midiática suscetível a crimes. Elas não vão de encontro, elas vão ao encontro de. Vão ao encontro de, elas vão no sentido positivo. Vão de encontro a, elas vão no sentido negativo, ok? Jéssica, outra coisa que eu queria falar com você, a gente tem que torcer para a prova vir difícil. Quem está preparado, quem está estudando, tem que vir uma prova difícil, para vocês conseguirem tirar uma pontuação boa, porque a prova fácil tem que praticamente gabaritar, ok?
Então, seria interessante vir uma prova difícil. Uma prova difícil para quem estudou ser valorizado, como vocês estão estudando, como vocês estão sendo valorizados pelo esforço que vocês estão tendo, ok? Então, vamos lá. Na letra B não pode ser por causa disso. No último parágrafo, há uma citação direta que reforça o papel da mídia no controle e incentivo à exposição midiática e à exposição do crime. Não tem uma citação direta no último parágrafo. Tem uma citação indireta. Está citando indiretamente a fala do Bonner, a atitude do Bonner, a afirmação do Bonner, ok? Não pode ser letra C. Letra D. No primeiro parágrafo, há uma citação direta que destaca um dos acontecimentos. Na verdade, não é uma citação direta, é só o destaque de um acontecimento. Por isso que não pode ser letra D. Então, cuidado, gente. Quando estiverem lendo o texto da prova, sublinhe as citações diretas, com aspas. Sublinhe as frases que estão sendo citadas de especialistas indiretamente, ok? Domingo à noite, quase 10 horas da noite, está estudando, na verdade, são para poucos. São poucas pessoas. Eu estou dando aula hoje desde 2 horas da tarde. Eu dei aula no curso hoje para alunos no domingo que vão fazer prova dia 28 de janeiro. Vocês vão fazer prova dia 21 de janeiro. Vocês precisam estar na reta final. Vocês precisam se dedicar bastante agora. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Dúvidas? Podem me perguntar pelo Zap. Podem mandar questões no Zap para mim. Pode me seguir aí no Instagram para acompanhar as minhas aulas que eu dou aqui na mentoria e aulas, porventura, que eu der online de graça para vocês assistirem, ok? Então, se alguém tiver dúvida agora em relação às questões da prova, podem perguntar, tá bom, gente? Amanhã eu vou dar outras questões da prova, ok? Mas é certo cair questões de conjunções na prova, é certo cair verbo, é certo cair questões de vocabulário, é certo cair questões que falam de citação direta, citação indireta. Isso é frequente na prova da FUNCERN. E ter pelo menos 2 ou 3 questões de interpretação de textos. É certo cair isso, gente. Não tem como fugir desse modelo. Tá bom, gente? Obrigado também, Bárbara, pela paciência, tá? Vocês também têm que me aturar, então obrigado pela paciência de vocês, tá? O aluno nunca é impaciente. O aluno, ele é curioso, ele quer saber, inteligente. Então, não é falta de paciência. O professor tem que ter paciência para com todos os alunos, tá bom? Obrigado, gente. Um beijo. Obrigado pela excelente aula, tá? Eu estou fazendo o meu máximo, porque eu ainda sou debutante no meu online. Eu dei aula presencial durante 21 anos, e esse ano agora que eu estou me acostumando com a aula online, ok? Obrigado, Jéssica. Até amanhã. Obrigado, Bruna. Obrigado, Mônica. Se eu não citar o nome de todo mundo, é porque são muitas pessoas, são 30 e poucas pessoas. Eu vou permanecer aqui até 10 horas da noite. O pessoal vai saindo se quiser se adiantar, tá bom, gente? Quem quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone ou escrever aí, que eu vou tentar responder, ok? É verdade, a gente se acostuma com a aula presencial, né? É muito cômodo, né? É só botar uma camisa, ficar em frente às câmeras e você consegue dar a tua aula. Só que eu, particularmente, eu tenho muito carinho pela aula presencial, que eu gosto de mexer com o aluno, brincar com o aluno, eu gosto de abraçar, então eu sou aquele professor que interage bastante em sala de aula. Mas a aula online também tem suas frases sentimentais, suas perguntas, carinhas dos alunos, né? Os emoticons que os alunos mandam. Então, acho isso também, eu julgo isso bastante interessante. Gente, eu vou parar de gravar a aula, mas eu vou permanecer aqui na sala para quem quiser ficar até o final, fazer alguma pergunta, tá bom, gente? Eu vou gravar porque já avançou o tempo aqui da nossa aula, eu vou gerenciar aqui a gravação parando, né? Mas eu continuo com